Senhores ministros, senhoras ministras, conforme acordamos na sessão anterior, tendo em conta a presença dos advogados, nós retomaríamos a pauta para julgarmos o recurso extraordinário 606-358, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber. O feito procede de São Paulo, o recorrente é o Estado de São Paulo, e o recorrido, aqui uma longa lista, o recorrido é Leice Dias de Almeida. O tema tratado nesses autos é o de número 257 da repercussão geral e diz respeito à inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a emenda constitucional 41.203. Eu informo os eminentes pares que existem, relativamente a esse tema, 2.262 casos sobrestados. Nós temos aqui sustentações orais. Ministra Rosa Weber, pelo recorrente, o Estado de São Paulo, falará a doutora Paula Nelly Dionigi. Pela recorrida, falará o doutor Márcio Camarosano. Nós temos dois amiti curia também, um falará pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, que é o doutor Antônio Luiz Lima do Amaral Furlan, e pelos estados da Federação e do Distrito Federal, como amiti curia, falará a doutora Lívia Deprá Camargo Susbach, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu convido agora a fazer uso da palavra, pela recorrida, o doutor Márcio Camarosano. Terá também prazo de até 15 minutos. Excelentíssimo presidente deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas ministras que compõem esta corte, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Nós não estamos, se me permitem vossas excelências, diante de mais um julgamento perante esta Corte Suprema. Ainda que tenhamos na pauta uma repercussão geral, que, diga-se de passagem, se apresenta, sob certo aspecto, equivocada na sua formulação. Mas este julgamento se implica numa questão ou em questões da maior importância para a República Federativa do Brasil, porque o que é objeto de discussão são determinados postulados, determinados princípios fundamentais que estruturam o nosso Estado de direito democrático. Não é uma mera questão de saber se vantagens de ordem pessoal devem ou não ser computadas para efeito de verificação de se supera ou não a remuneração do servidor do teto constitucionalmente estabelecido. Veem vossas excelências que a repercussão geral aqui diz respeito e está resumida à definição sobre a inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório após a emenda 41 de 2003. Após a emenda 41 de 2003, porque há toda a evidência, antes não se incluíam, não obstante a redação da emenda 41, ou melhor, da emenda 19, mesmo porque o teto remuneratório instituído pela emenda constitucional número 19 não teve a incidência que se esperava, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, considerou a eficácia limitada, porque pendente a aplicação do dispositivo
da Lei de Iniciativa Conjunta do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para fixar subsídios de ministros do Supremo Tribunal Federal. As vantagens de ordem pessoal que se incluem estão expressamente referidas na emenda 41 da Constituição. E, portanto, com relação a isto, em rigor, nem há controvérsia. O problema é verificar se incide e como incide o disposto nos artigos da emenda 41. Recordam-se, Vossas Excelências, que, pela síntese da decisão recorrida, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo assegurou ao recorrido servidor público estadual aposentado foi o direito de continuar percebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do artigo 37, inciso 11, da Lei Maior pela emenda constitucional número 41. A supressão dessas vantagens, a pretexto de conferir efetividade ao teto remuneratório, afrontaria, diz o tribunal, os princípios do direito adquirido, do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos proclamada de forma candente pela Constituição no seu artigo 37, inciso 15. O Estado de São Paulo sustenta, e aí nós vislumbramos a absoluta relevância da matéria, que a decisão afronta o artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a ultratividade que lhe deu o artigo 9º da emenda 41. E afrontaria também a decisão do tribunal o artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, com a redação dada pela emenda 41. E alega que o teto remuneratório surgiu com a Constituição de 88. E sustenta que a garantia constitucional, como manifestação do poder constituinte, originário por definição, cede em face do mero poder de revisão constitucional. O Ministério Público, aqui presente, reconhece expressamente na sua manifestação que a norma do artigo 37, inciso 11, com a redação que lhe fora dada pela emenda número 19, era de eficácia limitada. Tanto é que a emenda constitucional número 41, como repetiu que o teto era subsídio de ministro do Supremo, diante da inexistência da lei instituindo o subsídio, fez consignar na emenda 41 um artigo 8º, dizendo que até que sobreviesse esta lei, o teto passaria a ser a remuneração ou a maior remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz o Ministério Público, insistindo numa tese que tem ensejado tantas visões distorcidas de antigas decisões desse Supremo Tribunal Federal, de que não há direito adquirido a regime jurídico, e que o constituinte originário, mas aqui estamos a falar do poder de reforma da Constituição, não é limitado por direitos adquiridos. Pois bem, os argumentos da recorrida da Fazenda Pública cingem-se aqui o artigo 17 das disposições transitórias da Constituição de 88 deve ser observado. O que nós temos aqui em rigor é que o acórdão recorrido apenas reconheceu o direito à percepção do que legalmente já vinha sendo recebido antes da emenda constitucional pelo servidor aposentado. É preciso deixar consignado, de maneira indelével, que o artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias de 88 só foi possível com a sua dicção como manifestação do poder constituinte originário por definição,
e, portanto, jamais poderia ser invocado, ser ressuscitado, ter reconhecida a sua ultraatividade por força de uma mera emenda à Constituição. Mesmo porque isto, sim, implica desrespeito ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, as famosas cláusulas pétreas. Mesmo porque, todos sabemos, não é? Nunca é demais enfatizar que não será admitida proposta de emenda tendente a abolir a federação e os direitos e garantias individuais, que não se restringem sequer àqueles direitos individuais e garantias consignados no artigo 5º da Constituição, mas todos aqueles que dela defluem e, inclusive, aqueles direitos que tiverem sido adquiridos nos termos da legislação ordinária produzida. O que está em debate hoje é se o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 88, disposição transitória de 88, de vigência efêmera, poderia ser ressuscitado por emenda constitucional de 1900, a emenda número 41. O poder constituinte originário pode, como pôde, afastar a invocação de direito adquirido, mas emenda constitucional, todos sabemos que jamais. Outra questão diz respeito à inexistência de direito adquirido a regime jurídico, que impõe a distinção entre inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, que é uma questão trivial, que sempre foi colocada e muito antes da Constituição de 88, com a inexistência de direitos que se pode adquirir como incorporados definitivamente ao patrimônio jurídico do servidor, sob a égide da legislação então vigente. A esse respeito, há interpretações absolutamente equivocadas, se me permitem vossas excelências, do recurso extraordinário 92.511, da relatoria do ministro Moreira Alves, do recurso extraordinário 228.080 do Tribunal Pleno, relator o ministro Sepúlveda pertence. O que ali ficou consignado foi outra coisa. Foi que servidor não pode opor-se a modificações quanto ao regime jurídico a que está submetido, porque a lei pode mudar, mas essa modificação não pode prejudicar os direitos que já se haviam incorporado ao patrimônio do servidor nos termos da legislação então em vigor. É esse o sentido de ambas as decisões dos recursos extraordinários que costumam ser muito mal invocados e mal interpretados por aqueles que ficam apenas a repetir o que é óbvio ululante, que não há direito adquirido a regime jurídico, o que não significa que dessa assertiva não se siga que, sob a vigência de um dado regime jurídico passível de alteração, o servidor não tenha feito jus a direitos incorporados ao seu patrimônio jurídico em caráter definitivo, direito adquirido imune à incidência de lei nova, inclusive de Constituição, de emenda à Constituição. Ou aí nós não estamos diante de uma expressão maior do princípio da segurança jurídica. É preciso considerar também que aqui se discute a questão de direito adquirido, de irredutibilidade e emendas à Constituição. Costuma-se dizer, alguns menos avisados, que a Constituição diz a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E dizem, como a emenda à Constituição não é lei, é emenda, então emenda pode. Isso já foi demonstrado à saciedade, que é um raciocínio que não resiste à menor análise. O ex-ministro e presidente desta corte, Carlos Aires Brito, e Valmir Pontes Filho, há muitos anos produziram um artigo já clássico a respeito da matéria. Se me permitem, vossas excelências, a prevalecer esse entendimento que a lei não prejudicará, mas emenda, que não é lei, pode, nós pegaríamos um inciso do artigo 5º que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Como emenda à Constituição não é lei, logo emenda não pode estabelecer proibições, a lei não pode estabelecer, a emenda não poderia estabelecer proibições nem obrigações. O artigo 60, que consubstancia o parágrafo 4º, inciso 4º, quando se refere a direitos que não podem ser prejudicados, sequer por proposta de emenda tendente a aboli-los, evidentemente não diz respeito apenas, se é que seria pouco, aos direitos consagrados pelo artigo 5º da Constituição da República. A respeito desta matéria, já muito já professava Celso Antônio Bandeira de Mello no seu curso de Direito Administrativo, na mais recente edição, a páginas 339. Há uma outra questão que diz respeito à emenda constitucional número 19. Ela foi reconhecida como de eficácia limitada da norma sobre teto remuneratório. Houve decisão do Supremo Tribunal Federal, conquanto administrativa, a respeito desta matéria, e que não é ignorada, é referida pelo próprio Ministério Público, decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal, entendendo por maioria não serem autoaplicáveis alguns dispositivos da emenda constitucional número 19. Por essa razão, teve que vir depois a emenda 41, com o artigo 8º não falando mais em subsídio, dizendo que até que venha a lei, o que prevalece como teto é a maior remuneração percebida por ministro. E de uma maneira transversa, procurando a emenda se travestir de poder constituinte originário, traz no artigo 9º o ressuscitamento do falecido artigo 17, de vida efêmera, do ato das disposições constitucionais transitórias de 88. Fala-se que interesse público na proporcionalidade e na razoabilidade, ignorando-se a distinção elementar trazida para nós, dentre outros, por Celso Antônio Bandeira de Mello, pelo ministro Barroso, da diferença entre interesse público primário, por definição, que acima de tudo reside no respeito à ordem jurídica, dos interesses secundários, meramente de ordem patrimonial da administração, que nunca lhe agrada remunerar os seus servidores como a ordem jurídica determina que seja feito. Doutor Camaruzano, peço a Vossa Excelência que encerre, porque o seu tempo já terminou. Encerro, presidente. A admitir a constitucionalidade do artigo 9º da emenda 41, que ressuscitou o artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias, me permitem, Vossas Excelências, e encerro. Amanhã o Congresso Nacional, irritado com esta Corte Suprema, poderia fazer aprovar uma nova emenda à Constituição, estabelecendo um novo teto remuneratório para provocar, inclusive, a redução da remuneração de ministros do Supremo, ressuscitando, uma vez mais, como se não fora uma heresia jurídica, o sepultado artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias. Me perdoem, Vossas Excelências, o tom um pouco mais elevado de um advogado que talvez ainda, não obstante os cabelos brancos, não tenha aprendido adequadamente a se conter. Muito obrigado a Vossa Excelência. Presidente, preciso reconhecer que, pelo menos no âmbito do Supremo, os ventos estão mudados. Preciso reconhecer que, no país, é muito difícil a correção de rumos, que é muito difícil o conserto das circunstâncias reinantes, conserto com C e com S. Sou ledor das obras e peças confeccionadas por esses dois grandes juristas. Refiro-me a José Afonso da Silva e Celso Antônio Bandeira de Mello. Recebi, presidente, os pareceres por eles confeccionados ainda em 2003, logo após
a promulgação da emenda constitucional número 41. E subscrevo tudo que foi veiculado pelos mestres, meus mestres, pelo menos, José Afonso da Silva e Celso Antônio Bandeira de Mello. Presidente, com a emenda constitucional número 41, surgiu o que eu já rotulei como uma verdadeira pérola. Refiro-me ao artigo 9º da emenda constitucional 41, que tem o seguinte teor: aplica-se o disposto no artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Que preceito foi esse que se pretendeu e ficou no campo da pretensão, sob a minha ótica, ressuscitar com o artigo 9 da emenda constitucional número 41. Vou ao artigo, presidente. Ao artigo referido, artigo 17 do ADCT da Constituição, isso é muito importante, de 1988, quando tivemos, e aí o poder constituinte foi limitado, quando tivemos o rompimento com o sistema constitucional pretérito, de 1969. E aí veio a Balha, em 1988, né? Como poderia vir, eu reconheço que poderia vir, o seguinte dispositivo que teve eficácia, como foi ressaltado pela ministra Rosa Weber, exaurido. Afinal, se mostrou transitório para justamente acomodar a nova situação com a pretérita. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição. Que Constituição? A nova Constituição. A de 1988. Serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo o temperamento foi lançado pelo Constituinte de 1988, numa situação especialíssima de rompimento constitucional, considerada a Constituição anterior, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Presidente, digo que a situação é residual.
durante 13 anos, neste plenário, e estou considerando o termo final como ocorrido com a promulgação da emenda constitucional número 41, que explicitou a ótica que tive inicialmente do texto primitivo da Carta de 1988, malhei isoladamente em ferro frio. Ressaltei, porque convencido desse entendimento, que o texto primitivo da Constituição de 88 não se mostrou um texto, quanto ao teto constitucional, situado no faz de conta, que é muito adotado no país, que não tendo o Constituinte de 1988 excepcionado, toda e qualquer parcela remuneratória estaria abrangida por aquele teto. De tanto insistir, por último, um colega chegou a aderir ao meu convencimento, refiro-me ao ministro Otávio Galotti, e aí deixei de estar no plenário sozinho, mas sempre vencido. O Supremo, em reiterados pronunciamentos, inclusive em pronunciamento em processo objetivo, na ADIM, aludida pela ministra Rosa Weber e também da tribuna, ADIM, se não me falha a memória, 14. E por mim também, ministro Marco Aurélio, que registrei a sua posição desde a ocasião e que eu concordo desde aquela ocasião. Eu ouvi, eu estava atendendo a uma necessidade fisiológica e ouvi a observação de Vossa Excelência, né, no alto-falante, né, e fiquei muito confortado, ministro. Não sou vaidoso, a não ser pelas gravatas, né, que uso, não, mas fiquei muito confortado, né, como juiz, né. Mas, presidente, foi esta a corte. E vou repetir, a situação é residual, porque depois da emenda 41, ante o bom português utilizado, não se teve mais dúvida quanto à consideração de qualquer parcela percebida a qualquer título, inclusive com a explicitação, ainda que rotuladas como vantagens pessoais. Mas durante esses anos todos, a partir da vigência, e eu não estava aqui quando da vigência da Constituição de 88, eu cheguei em 90, né? O Supremo sempre apontou que no teto não estavam incluídas as vantagens pessoais. Podemos agora, a esta altura, dar o dito pelo não dito? Triste Estado, porque não é um Estado democrático de direito, em que não prevalece a segurança jurídica. E se apanharmos aquelas situações que explicitamente e implicitamente foram respaldadas pelo Supremo durante tantos anos, de 1988 até 2003, nós estaremos, presidente, placitando a total insegurança jurídica. Eu poderia me sentir muito à vontade, né, aderindo simplesmente à corrente majoritária, porque é harmônica com o que eu sustentei desde o primeiro dia que aqui cheguei, quanto ao alcance do texto originário. Mas não posso, presidente, fazê-lo. E ontem eu citei na turma, não sei se cometi equívoco ou não quanto à autoria, o ministro Luiz Fux não estava, que teve que atender
a uma necessidade imperiosa, eu citei Machado Guimarães, no que proclamou que há mais coragem em ser justo, parecendo injusto, do que em ser injusto para salvaguardar as aparências de justiça. A virada, eu diria, praticamente uma virada de mesa a essa altura, presidente, não implicará avanço cultural, implicará retrocesso, vingando a Babel, vingando, como eu disse, muito embora se ressalte que o Brasil é um Estado democrático de direito, a insegurança jurídica. Inúmeros servidores públicos em atividade e também em inatividade. Inúmeras pensionistas acreditaram no Supremo, mas o Supremo agora assenta que o que ele cansou de proclamar não prevalece. E aqueles que tiveram vantagens até aqui ficarão com essas vantagens, mas as perderão doravante. As perderão daqui para frente. O que é isso? Será que a sociedade pode viver aos solavancos? Sendo surpreendida e sendo surpreendida pela corte responsável, pela guarda da lei das leis, que é a Constituição Federal, com o abandono de um princípio basilar dessa Constituição, ou seja, a segurança jurídica. Presidente, digo que estou muito confortado no que a composição atual do Supremo reconhece a uma só voz. Vossa Excelência ainda não votou, e nem o ministro Celso de Mello, que não está presente, que estava certo quando disse que as vantagens pessoais integravam o teto constitucional. E é interessante que, num país em que tantos precisam de teto, muitos outros fujam do teto constitucional. Mas não posso, presidente, sob pena de renegar tudo o que fiz até aqui como juiz nesses 37 anos, endossar uma mudança tão substancial de entendimento, sem esquecer palavras de John Steinberg, segundo as quais, quando uma luz se apaga, é muito mais difícil, muito pior do que se ela jamais houvesse brilhado. Voto estritamente pelo desprovimento do recurso, forte na necessidade de preservar-se, passo a passo, a segurança jurídica. E a segurança jurídica está nas centenas e milhares de pronunciamentos deste colegiado, no sentido de que até a emenda constitucional número 41, e ela foi promulgada para vigiar prospectivamente, não de forma retroativa, as vantagens pessoais não podiam, foi o Supremo quem disse, quem assentou, não podiam ser computadas para efeito do teto constitucional. É como voto desprovendo o recurso. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, como sempre, um substancioso voto.